Boa tarde a todos, sejam bem-vindas. Boa tarde especial às acadêmicas Juliana e Áquila. Sejam bem-vindas as professoras Geni e a professora Rosângela, Geni da Unemate de Castres, do Polo, né, de Castres, e professora Rosângela, professora avaliadora da Secretaria de Estado, da SEDUC, né, lotada na escola 13 de maio de Nova Guarita. Sejam bem-vindos convidados, Rebeca, que também é acadêmica, né, Diego, que é o esposo da Juliana, nossa acadêmica, fase de graduação, né, e nós recebemos também agora a Cristiane, que é tutora presencial do Polo da UAB de Colíder. Seja bem-vinda, Cris, a banca. Hoje daremos início à defesa de TCC das acadêmicas Áquila de Carvalho Barbosa Beraldo, Juliana Machado. Eu sou Adriana Aparecida Carvalho Pereira, orientadora das acadêmicas. E hoje elas defenderão o trabalho, o artigo delas, que tem como tema uma proposta de ensino de língua portuguesa a partir do perfil sociolinguístico dos estudantes da Escola Municipal São Mateus. Antes de darmos início, as acadêmicas lerão o currículo da nossa banca avaliadora. Nossa coordenadora, mestra Geni Conceição Figueiredo Zacarquim. Mestre em Estudos Literários na linha Literatura, História e Memória Cultural pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Possui graduação em Letras, habilitação em Português, Inglês e respectivas literaturas pela Universidade Federal de Mato Grosso. Lato sensu em Língua Portuguesa pela Faculdade de Filosofia de Letras de Araxá. Graduação em Letras, habilitação em Português, Espanhol e respectivas literaturas pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é professora efetiva da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Tangará da Serra, vinculada ao Departamento de Letras, onde ministra disciplinas da área de língua espanhola, onde coordenou também o PIB de língua espanhola entre 2011 e 2014. Coordena o curso de Letras com habilitação em Língua Espanhola da Diretoria de Educação à Distância Unemate, nos municípios de Comodoro, Guarantã do Norte, é conselheira municipal de Educação de Tangará da Serra. Nesse conselho, preside a Câmara de Ensino Fundamental e Comissão de Aplicação de Recursos da Educação Municipal. Coordena também a Comissão de Exame de Proficiência em Língua Estrangeira, Espanhol, no Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Ensino de Ciências e Matemática, PPG-ECM, nível de mestrado da Unemate. Membro da AMPARE, da FINEDUCA, compõe o Grupo de Pesquisa Nacional do Observatório de Remuneração Docente, EPSPN. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas e literaturas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos segmentos de temas ensino, aprendizagem de línguas e literatura, formação de professores de línguas e literatura, carreira docente. Um extenso currículo. Professora mestre Rosângela Piscinini Lazzaretti. Mestre em Estudos Linguísticos e Literários através do Programa de Pós-Graduação em Letras, Campus Universitário de Sinop, Mato Grosso. Possui especialização em Informática na Educação pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, e especialização em Linguística Aplicada à Língua e à Literatura pela Faculdade de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Possui também especialização em psicanálise do campo freudiano pelo Instituto Cerruta, Centro de Estudos Humanísticos e Terapias Alternativas, graduadas em Letras, Português pela Universidade do Estado do Mato Grosso, 2004, tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, professora efetiva da Rede Estadual de Ensino, atualmente é membro do grupo de pesquisa GPLEAS, Unemate Sinop, Mato Grosso, e proponente do projeto de extensão Formação Crítica de Professores de Linguagem e Ambiente Online. Áquila? Eu sou a acadêmica Áquila, dando sequência, né, e início, né, aliás, a apresentação do nosso TCC. Quero começar dizendo o que nos motivou, né, na escolha do tema, uma proposta de ensino da língua portuguesa a partir do perfil sociolinguístico dos estudantes da Escola Municipal São Mateus, que foi o fato aí de poder
termos tido a oportunidade de ter participado de um curso online a respeito do campo da linguística no ano 2020, e também ter tido aí três semestres da disciplina de linguística que contribuíram para que o nosso conhecimento fosse despertado nessa área, e no decorrer tanto das aulas quanto dos materiais que foram disponibilizados, da disciplina de linguística, né, do nosso curso online, tudo isso contribuiu para que o nosso conhecimento para esse campo, para essa área, ela fosse, né, despertado. E então, né, por meio de tudo isso, nós compreendemos, né, a necessidade e a importância de se conhecer a língua e toda a sua historicidade, né? Conhecer aí a respeito da variação, né? A importância da variação linguística. Isso nos impulsionou a a produzir algo que também contribuísse para esse campo. E foi aí que nós buscamos, através do nosso trabalho, desenvolver práticas de ensino de língua portuguesa que pudesse trabalhar esse contexto do uso real da língua com os estudantes, buscando demonstrar como a variação ela ocorre dentro da oralidade e como ela pode, né, ser trabalhada no meio de determinados contextos, incentivando também o aluno a também pôr em prática e a transmitir no meio social que ele vive, essa noção de que a variação linguística, ela existe, e é algo que faz parte, né, da história e da cultura da língua. Nós demos início ao nosso trabalho no ano de 2020, mas devido à pandemia, né, a área do ensino, ela precisou utilizar novas metodologias e novas estratégias. E nesse contexto, o ensino remoto ele surgiu como uma alternativa que visava atender com rapidez e efetividade as demandas tanto da escolarização como da formação acadêmica, não sendo aí, né, considerado um ensino à distância, mas sim uma modalidade de ensino que vai aí ao encontro da proposta, né, do período letivo suplementar excepcional, que pressupõe o planejamento de componentes curriculares do ensino presencial para o formato remoto. E por meio do ensino remoto, o uso das ferramentas tecnológicas digitais, ela passou a ser utilizado, né? Fazendo aí essa ponte, essa interação entre o estudante e o professor. E por meio, né, dessa ferramenta, nós também tivemos a oportunidade de desenvolvermos, né, a pedagogia da variação linguística, o nosso trabalho. Nós temos aqui uma citação, né, de Carlos Faraco, que é algo que nós buscamos trazer para dentro do nosso trabalho, que é o despertar, né, a consciência dos estudantes para a variação linguística, apontada aí como erros no uso da língua materna, contrastados com as variedades do português culto, a norma culta, para que eles percebam os pontos críticos entre as variedades e aperfeiçoem ao longo da sua escolaridade a variedade culta. Então, a partir da citação de Faraco, nós tivemos aí como objetivo geral, né, proporcionar meios para que os estudantes eles reflitam sobre as suas competências e diferenças linguísticas a ponto de verificar aí qual variedade eles devem usar dentro de qual determinado contexto ela vai encaixar, né? Já nos objetivos específicos, o nosso propósito é o de abordar a variação linguística e, a partir daí, desenvolver práticas pedagógicas significativas a partir da contribuição sociolinguística dos alunos, contrastando aí a variação linguística com a norma culta e também contestando as práticas que estão aí focadas nas nomenclaturas. Na parte da fundamentação teórica, nós lemos aí a respeito das práticas pedagógicas e os verdadeiros objetivos, né, da língua portuguesa, contrastada aí com as inquietações de Luiz Carlos Cagliari, e os apontamentos por ele feito lá na década de 80, na década de 80 e no início de 90, né, que foram de encontro com os apontamentos da BNCC. Nós abordamos também os avanços da educação
na década de 90, onde se observava que o ensino estava em decadência justamente pelo fato dos educadores das escolas não aceitarem essa questão sociolinguística, né, dos alunos. E o que acontecia? Isso acarretava em muitas reprovações, desistência dos alunos que não conseguiam se adequar aos novos padrões que eram impostos pelas escolas. E com o passar do tempo, essa área passou por mudança para que essa realidade do ensino, ela pudesse ser mudada e o ensino mais significativo passasse a fazer diferença na vida dos estudantes. A partir, né, de muitas contribuições, através de muitas contribuições, surgiram aí, né, a criação da LDB, dos PCNs, que já previam aí que se formulasse a BNCC, que traria uma educação mais significativa e mais democrática, fazendo com que essa questão da variação linguística ela pudesse ter mais relevância dentro do componente curricular da língua portuguesa. Nós trouxemos também para o nosso trabalho alguns dos autores que defendem a sociolinguística e a variação linguística, como Luiz Carlos Cagliari, Marcos Banho, buscando transmitir, né, que a língua e a sociedade elas andam juntas e que a língua ela sofre mudanças e que essas mudanças não são por acaso. Tudo na língua tem um significado, tudo tem uma história, né? E para finalizar essa parte da fundamentação, fizemos também uma apresentação da Escola Municipal São Mateus, o qual nós escolhemos, né, para estarmos fazendo a aplicabilidade da nossa prática pedagógica. Bem, eu sou a acadêmica Juliana Machado e vou dar continuidade na apresentação. O trabalho ele foi aplicado com a turma do 6º ano do ensino fundamental, como já dito, né, da Escola Municipal São Mateus. Na ocasião, eu era professora da turma e já vinha trabalhando com as propostas da sociolinguística, e nós escolhemos essa turma por ela ser bem numerosa, porque eles davam um bom retorno das atividades, né, e é uma turma bem participativa. Até a orientadora nos questionou referente à maturidade dos alunos, né, do 6º ano, será que eles vão entender a proposta, né? Mas como eu já vinha desenvolvendo, dentro dessa perspectiva da sociolinguística, trabalhando dentro da BNCC, vendo muito Bortoni e Ricardo, e como Bortoni e Ricardo aplica a pedagogia da variação linguística com os anos iniciais, nós apostamos que daria certo e demos continuidade ao trabalho, né? A pesquisa foi empírica, né, com abordagem qualitativa, metodologia descritiva, na análise dos dados. Também, em primeiro momento, da pesquisa, né, do trabalho, nós elaboramos um questionário digital, pela ferramenta de enquete Google Forms. Esse questionário, ele continha 8 questões, foi dirigida aos alunos, aos estudantes, para ser respondido juntamente com a pessoa que eu acompanhava nas atividades escolares em casa. Porque a gente entende que nesses momentos de acompanhamento com a família, eles estreitam as relações e nós podemos observar ali as influências linguísticas. Dos 26 alunos da turma, 20 deram retorno, né? Essa amostragem, ela investigou dados socioeconômicos, como profissão, a escolaridade, e um dos pontos principais que era a importância do ensino de língua portuguesa e o acesso que eles tinham ao letramento dentro do ambiente familiar. Então, depois de conhecer, né, de analisar esse questionário, que nós pudemos observar o envolvimento familiar, como que era visto o ensino de língua portuguesa, observando a leitura, a escrita, como que ocorriam essas interações e que elas eram permeadas pela cultura digital, nós propomos os planejamentos da prática pedagógica da variação linguística. As aulas também, depois de enviar a atividade, nós voltávamos com aulas remotas síncronas, né? Neste momento, a Áquila participava observando, ela anotava, depois nós rediscutimos e elaborávamos as próximas atividades, as estratégias para apresentar no trabalho. E o retorno das interações dos alunos, das atividades, eles retornavam através do aplicativo WhatsApp, né, por fotos. Dos resultados.
Então, nessas propostas, nós aplicamos essas habilidades da BNCC, como vocês podem observar, e como a leitura e a escrita, elas ocorriam em interações da cultura digital, nós elaboramos uma prática a partir do aplicativo WhatsApp. Os alunos, eles fizeram prints de mensagens escritas, né, das mensagens instantâneas, e nós selecionamos algumas e levamos para discutir durante as aulas remotas síncronas. Ali nós podemos observar com eles os hibridismos do gênero discursivo, dos textos falados e dos textos escritos, a percepção da heterogeneidade da língua, da variação linguística, e conversar com eles a respeito do certo ou errado, que não existia uma maneira certa ou errada de falar, mas sim uma maneira diferente, certo? Que a língua passa por transformações, e que com o passar do tempo essas pessoas vão aceitando essas novas formas, essas diferenças, e a língua, assim, vai sofrendo mudanças. A partir dessa atividade, nós elaboramos outra proposta, que foi a entrevista registrada pelo WhatsApp. Aqui nós trazemos um trechinho da transcrição de uma das entrevistas, era o finalzinho da entrevista, na última pergunta, onde o entrevistado diz assim: antigamente, a infância era bem melhor, porque a gente brincava na simplicidade. Aí brincava com boneca de milho, fazia casinha com galinho de árvore. Hoje não, hoje é bem diferente. Hoje as crianças quase não brincam. Quer saber mais de videogame, de celular. Então, antigamente era bem melhor. Hoje é diferente por causa que tem muita tecnologia. A partir dessa transcrição, que nós escolhemos alguma das entrevistas para transcrever e levar essas questões que nós colocamos ali em negrito, nós discutimos com eles. Por exemplo, o agente, quando que ele é usado? Ele está substituindo o que ali? Então, eles podiam refletir, observar que o agente está substituindo o pronome nós, e assim por diante nós íamos conversando com eles. Então, por exemplo, o hoje não, hoje é bem diferente, hoje as crianças quase não brincam. Então, essa palavra repetida algumas vezes aí, bem perto uma da outra, comumente nós vermos esse tipo de escrita, na escrita, ou na escrita nós buscamos sinônimos para os textos não ficarem cansativos, se isso se usa mais na oralidade, né? Observamos, por exemplo, quer saber, de acordo com o dicionário de bolso de gramática do Marcos Banho, nós levamos essas inferências. Então, quer saber ocorre também quando você fala? Você fala assim, quer saber? Isso ocorre na escrita? O que anda acontecendo? Anda acontecendo o apagamento do R. Muitas vezes nós falamos e apagamos esse R. Ou a substituição da vogal E pela vogal I, de milho, de compra, e assim por diante nós íamos discutindo com eles e eles percebendo contrastando essas diferenças. Dos resultados, o que nós podemos observar? Que por mais que as questões da entrevista eram questões pessoais, bem fáceis de responder, bem simples, os estudantes relataram que houve monitoramento, né? Eles ensaiaram, eles repassaram as perguntas, eles fizeram várias tentativas até enviar o arquivo. Por quê? Porque era um trabalho escolar e que eles buscavam adequar a fala com a situação mais formal. Então, a partir daí, nós conseguimos perceber que existe uma reeducação sociolinguística. Eles podem não perceber, mas nós percebemos e nós podemos comentar com eles. Que a partir desse monitoramento, nós podemos observar essa reeducação. Também fizemos as inferências, né, contrastando e explorando o português brasileiro, a norma padrão. Utilizamos a estratégia que o Bortoni Ricardo coloca, da pedagogia da avaliação linguística, que é identificação da diferença e a conscientização da diferença. Também a questão do adequado e inadequado em determinadas situações, sempre com muito cuidado, né? Como a Bortoni Ricardo coloca, a autora Bortoni Ricardo coloca, que nós temos que ter a preocupação de não causar prejuízo e nem causar insegurança. E também podemos ali observar as práticas contextualizadas do real do uso da língua, sem foco nas nomenclaturas gramaticais. Chegando às nossas considerações finais,
que nós podemos trazer a vocês é que o planejamento de aula elaborado pelos professores precisa, sim, partir da avaliação das competências linguísticas. Os estudantes também puderam refletir sobre as variedades e a norma padrão do uso da língua, inclusive em seus contextos, né, quando nós discutimos, eles puderam perceber que a cultura digital foi fundamental para construir o trabalho. Também nos possibilitou desmistificar o ensino tradicional com a fixação de exercícios, de atividades somente baseadas em nomenclaturas. Também permitiu a nós, professoras, a percepção do que de fato é necessário ensinar aos estudantes a partir da construção de um ensino voltado para a realidade linguística, ou seja, esse trabalho precisa ser contínuo, né? Ele precisa ter essas provocações e ser contínuo, não é somente uma atividade pontual durante o ano, ele precisa ser contínuo. Porque desse modo os estudantes vão perceber as diferenças, os contrastes linguísticos, e ao longo da sua escolaridade eles vão se aperfeiçoar as suas capacidades comunicativas. As nossas referências principais, nós trabalhamos muito com a editora Parábola, né, com o Marcos Banho, com a Bortoni Ricardo, na questão da análise dos dados, de como aplicar, de como trabalhar isso em sala. Trabalhamos com a BNCC, né, que deu-nos todo o suporte. O Cagliari, com suas inquietações, que nós queríamos buscar o que realmente é necessário ensinar aos estudantes de língua portuguesa. Trazemos o Faraco também na questão do contraste, quanto que ele mostra a importância de contrastar, de observar isso. E Oliveira, com o livro Coisas que todo professor de português precisa saber. Ao termo, nós apresentamos aqui uma foto da turma, tá? Tem uma parte da turma aqui. Essa foto foi tirada no início de 2020, antes da pandemia. Eu acho que o meu diretor está assistindo, eu não estou conseguindo ver, mas que o diretor Laércio está assistindo. Essa era a turminha do 6º ano do ano passado. Nós queremos agradecer a vocês, né, por estarem aqui. Primeiramente, agradecer a Deus, porque a gente está conseguindo finalizar essa etapa, né, com saúde, porque não está fácil. Hoje mesmo nós tivemos esse imprevisto por questões de saúde de familiares, que nós possamos dirigir as nossas orações a vocês, que tudo ocorra bem, né? E agradecer também muito a nossa orientadora, a professora Adriana, pela paciência, pelas orientações nos fins de semana, né, que às vezes é o nosso tempo ali que a gente tem, das nossas incansáveis perguntas a ela, né, que ela sempre nos atendeu com muito carinho e competência. Também a professora Rosângela, né, pelas contribuições valiosas, por dispor o seu tempo, né, está participando conosco nessa banca, somos muito gratas. Agradecer também a nossa coordenadora, a professora Geni, né, que nos acompanhou durante esses 4 anos, né, diante de tropeços, de evolução acadêmica, e a quem nós temos muita admiração, né. Agradecer e também a quem também nós não poderíamos deixar de estar, né, convidando para estar participando nesse momento tão importante, né, nas nossas vidas, para estar dando a sua contribuição, a sua avaliação ao nosso trabalho. Nosso muito obrigada. Obrigada, marido, obrigada a nossa colega de curso, Rebeca, que veio nos prestigiar, está longe de nós, mas a gente tem muito carinho por você, tá? O meu diretor, Laércio, o ano passado ele era meu coordenador, ele presenciou o nosso trabalho, está aí presente. A Cris, a nossa tutora, obrigada pela participação. Adriana, liga o microfone. Mutada. E nós temos também a Vilma Juiacla, que está também aqui prestigiando esse trabalho de vocês, que as acompanhou também por bastante tempo, né? A Vilma está ali, agora que eu vi o nome dela, que não estava aparecendo na tela aqui. Obrigada, Vilma. Então, vamos para a nossa banca avaliadora, as considerações da banca. Agora a Juliana e a Áquila já podem respirar um pouquinho melhor, né? Fizeram a apresentação delas. E agora vamos ouvir as considerações das professoras Geni e Rosângela. Ou Rosângela e Geni, né? Fiquem à vontade. Nós começamos pelas visitas, pela convidada, a professora Rosângela.
Muito bem. Tá certo, então. É uma grande responsabilidade, né? Conforme já comentávamos durante a qualificação, mas é muito gratificante poder acompanhar esses trabalhos. Eu, particularmente, me identifico muito com a sociolinguística, principalmente sociolinguística educacional, que é Bortoni Ricardo. Então, fiquei encantada com o trabalho de vocês, e eu vejo, assim, que todo o sentido está em nós, primeiro, ouvirmos o estudante. Então, na apresentação, vocês foram muito felizes, principalmente na apresentação de hoje, quando vocês abordavam a questão das nomenclaturas. Nós temos que ter claro que nós não vamos abolir as nomenclaturas. As regras continuarão, a norma padrão e a norma culta, ou a variedade culta, permanecerão e sempre se sobressairão nas questões formais, mas que o aluno, o estudante, ele precisa compreender que todas essas variedades existem e são aceitas no contexto, naquele momento, na informalidade. E aí isso ficou bem evidente que mesmo as pessoas que não têm o conhecimento teórico, eles têm essa dimensão, porque quando os estudantes relatavam que os familiares fizeram monitoramento, se prepararam, quiseram ensaiar, então isso é muito bom, é muito válido, porque essa dimensão que nós temos que ter. Nós não vamos agora rasgar as gramáticas, nós não vamos rasgar o manual de redação, nós não podemos, isso continua. O que nós temos que fazer com que os estudantes, os familiares e todos percebam é que nem tudo aquilo que está enquanto norma padrão, e quando se fala norma, é a questão normatizada, é a parte legal, é a parte escrita que respalda, é a gramática propriamente dita. Ela existe e nós precisamos, sim, saber usá-la, mas nós não precisamos, e pouquíssimas pessoas a usam adequadamente nos momentos de fala espontânea, só em fala monitorada que se usa, e mesmo assim, é por isso que nós temos Faraco, ele aborda como norma culta. Já a Bortoni Ricardo, ela aborda como variedade culta, porque ela já quebra essa questão de norma, que é para desvincular com a questão da parte escrita, da legislação que respalda a língua portuguesa ou o português brasileiro, né? Então, vocês apresentaram muito bem, né? E a sociolinguística é um ramo da linguística que estuda a relação entre a língua e a sociedade, ou seja, tem uma norma, precisa existir, né? Mas, com exceção a essa norma, no dia a dia, a fala das pessoas, a fala espontânea, não segue essa norma que está preconizada, padronizada. Mas ela representa o efeito da convivência, da interação, contemplando os aspectos sociais. Aí, nesse ponto, inclui as normas culturais, de expectativa, de contexto, de grupo de convivência. E aí eu até fui retomar um pouquinho hoje o manual de sociolinguística, conseguem ver? Bortoni Ricardo, né? Porque aí, inclusive, tive o prazer de conhecê-la, e Banho também, tive o prazer de conhecê-los em um evento, e fiquei mais encantada ainda com a sociolinguística. E assim, eu sou professora praticamente aposentada, né? Não fosse pela legislação que mudou, né? De previdência, mas fiquei encantada, porque assim como tantos outros professores, eu passei muito tempo trabalhando de maneira como era orientado, né? No caso, assim, muitos de vocês foram escolarizados, e talvez até a Juliana e a Áquila, onde a gramática estava acima de tudo, né? E aí agora nós percebemos, sim, que a gramática ela existe, mas eu tenho que começar a minha aula, eu tenho que fazer o meu trabalho com o meu estudante, não começando pelos termos e pelos conceitos, tenho que fazer exatamente isso que vocês fizeram. Vocês exploraram algo que acontece, e a partir disso, então, vocês apresentaram o que está respaldado. Então, a internetese existe, veio para ficar, as expressões que vocês recortaram lá, as falas abreviadas, elas existem, sempre existiram e continuarão na fala informal.
mas o nosso estudante ele tem que compreender que nos momentos mais sociais, de trabalho, de acordo com o grupo que ele estiver, ele terá, sim, que fazer uso da variedade culta, ou da norma culta, como diria o Faraco. Eu gostaria só... Eu posso espelhar um pouquinho, né? Então, nesse primeiro momento, é aquilo que eu já falava, né? A questão da norma culta. O Faraco que aborda enquanto norma, Bortoni e Ricardo já aborda como variedade culta. E aí, então, é só o comentário contextualizado da importância de vocês terem feito essa abordagem no texto de vocês. E aí, aqui, esse em amarelo, está em amarelo, porque na hora eu coloquei o amarelo estava ativado, mas é assim, está perfeito esse comentário, né? Aqui a sociolinguística reforça a impossibilidade de se estudar língua sem estudar ao mesmo tempo a sociedade em que a língua é falada, considerando as relações em que os indivíduos e os grupos estabelecem entre si por meio da linguagem. Então, perfeito, vocês fizeram um recorte muito, muito enfático para o trabalho que vocês fizeram. Na sequência, tem mais uma observação no final do parágrafo: variação linguística e o ensino de língua portuguesa, relacionadas à variação linguística e ao ensino de língua portuguesa. Eu coloquei a sugestão, mas essa também é mínima, né? Cabe a vocês adotarem ou não. E aqui também é um espaço que eu observei, depois que eu tinha feito esses dois, que eu pensei que eu não voltei todo o texto para ver se tinha mais algum lugar que tinha espaço antes. Aqui tem um espaço antes de iniciar o parágrafo. Aqui, por exemplo, eu creio que faltou algo entre mensagens e o WhatsApp. Ó. Em relação ao ler e escrever, as questões apontaram que o acesso de leitura e escrita mais usuais são por meio das mensagens WhatsApp. Então, das mensagens de WhatsApp ou das mensagens através do WhatsApp. Minha sugestão, tá? Aqui, novamente, destaque que eu coloquei, que conforme eu falava com vocês, tem algumas partes que eu me identifico muito. A minha dissertação, eu trabalhei especificamente o internetese, então eu trabalhei muito com esses autores aqui. E aí, então, essa abordagem que vocês fizeram bem pertinente. Aqui mesmo a situação, a questão que Banho aponta a reeducação sociolinguística, né? Que a principal finalidade dela, então, é elevar a autoestima linguística das pessoas e mostrar a elas que nada na língua é por acaso. Então, é o título, inclusive, do livro dele, né? E assim, a reeducação sociolinguística é basicamente isso. O trabalho de vocês, tanto pela teoria quanto pelo desenrolar, porque nós temos a sociolinguística é um ramo da linguística, né? E aí nós temos três ramificações. Então, nós temos a sociolinguística variacionista, que foi a primeira, que foi de Labov, né? Depois nós temos a interacional e, por fim, a educacional, que é de Bortoni e Ricardo. Então, a maneira que vocês desenvolveram o trabalho está todo para a linguística socioeducacional. Eu não sei se vocês fizeram esse percurso, se vocês fizeram esse estudo de uma e de outra ramificação da sociolinguística, mas o trabalho de vocês está bem contemplado, desculpe, na sociolinguística educacional. E, por fim, o destaque, então, aqui já em verde, né, que é o ponto-chave, aprendizagem reflexiva e crítica, a qual os estudantes puderam refletir sobre as variedades e a norma padrão do uso da língua, inclusa em seus contextos. Muito bom, meninas. E aí, mais uma observação que tem aqui a respeito de... Mas aí, no caso, essa é a Adriana quem vai acompanhar vocês. Aqui tem um espaçamento 1,5 entre as referências. E aí, assim, norma geral, né, as referências pela BNT, espaçamento simples aqui, né? Entre uma referência e outra tem espaçamento simples. Mas eu só coloquei a observação mesmo para vocês, né? E, por fim, nesse manual da Bortoni e Ricardo, tem algo bem interessante, quando ela fala da comunidade de fala, e eu optei usar isso para fazer o fechamento dessa fala com vocês, né?
a comunidade de fala passa a ser considerada como matriz de repertórios de códigos ou estilos de fala, ou seja, a organização da diversidade. E a diversidade nada mais é do que a variedade. Então, vocês se ateram em uma diversidade, que é uma variedade, e que, consequentemente, essa variedade se torna parte do todo, que é a variação linguística. Então, no demais, parabenizá-las, o trabalho de vocês ficou muito bem elaborado, gostei muito de ter participado, então aproveito a oportunidade para agradecer a Adriana, a professora Geni, e assim, a vocês que estão à frente desse trabalho também, pela elaboração, parabéns, muito bom, sucesso, e aí prossigam, tá? Vão para a especialização, para o mestrado, continuem. E se continuarem na sociolinguística, melhor ainda, tá? Muito obrigada, Rosângela, pelas suas considerações. E agora vamos para a professora Geni. Bom, oficialmente, né, boa tarde. Adriana, primeiramente, eu quero te parabenizar pela sua primeira orientação, que seja a primeira de muitas, tá? Foi uma orientação de sucesso, uma orientação muito bem feita, muito cuidadosa. Você percebe a investidura do seu trabalho e a investidura do trabalho das meninas também, né? E eu espero poder trabalhar com você em outras oportunidades, né? O nosso tempo já está quase terminando, eu espero trabalhar com você em outras oportunidades. Cumprimentar você, Cris, batalhadora, que mesmo a gente sabendo do seu estado de saúde, você está aqui com as meninas. Isso é ser tutora, presente, participativa. Vilma, né, que esteve conosco por 3 anos e meio, muito obrigada pela sua presença aqui, por todas as vezes que eu estive em Colíder, o seu carinho, a sua receptividade, a sua competência em conduzir os processos, né, compartilhamos muitas dúvidas, ansiedades, mas também muita alegria, como é este momento de agora. Ele não está mais, mas, Juliana, eu gostaria que você levasse o agradecimento ao professor Laércio, porque não são todos os gestores que aceitam que se desenvolva uma pesquisa na escola, porque isso é expor a escola, né, e eu acredito que a escola precisa ser exposta, sim. Uma escola pública, ela é mantida com os nossos impostos, ela é mantida com a nossa contribuição. Então, assim, agradeço ao Laércio por ter oportunizado a vocês realizarem essa pesquisa, né. Eu gostaria de expressar o meu prazer por ter trabalhado com você, Rosângela. Você é muito criteriosa, muito detalhista. Assim, meninas, ouçam o que essa professora diz para vocês, porque a experiência e o cuidado com que ela tratou o trabalho de vocês são poucas pessoas que o fazem, tá? Muito obrigada, Rosângela. E, assim, eu não posso deixar de comentar, né? Rebeca, não basta ser amiga, né? Tem que participar. Muito obrigada por você estar aqui com as suas amigas e a família também, né? Muito obrigada. Esse momento é, assim, extremamente importante. Então, mesmo que seja através das câmeras, quando a gente vê o rosto que nos desperta carinho, que nos desperta afeto, faz muita diferença, certo? E, claro, meninas, vocês, né? Eu fiquei muito lisonjeada com o convite para poder participar da banca de vocês, assim, gostei muito de ter participado, vocês sempre foram alunas de destaque no nosso curso, no nosso polo. Isso me encanta, né? E aí eu vou fazer alguns comentários que serão muito breves, né? Por exemplo, o que eu gostaria de comentar com vocês? Primeiro, eu vi que vocês acataram bastante as considerações que eu fiz na banca de qualificação, né? Por exemplo, começando lá pelo resumo em espanhol, vocês foram lá, alteraram aquela questão de colocar língua portuguesa e não linguagem portuguesa, isso é perfeito, porque atrai os olhares dos leitores. Eu tenho uma sugestão, mas é uma sugestão mesmo, tá? Eu colocaria no resumo de vocês, quando vocês citam lá as teorias,
a quem elas estão vinculadas, por exemplo, ao Banho, a Bortoni Ricardo. Por quê? Rosângela foi testemunha disso. Eles têm um séquito de pessoas que os admiram, que qualificam, que referendam o trabalho deles. Então, às vezes, quando alguém for procurar o resumo de vocês e procurar citar, por exemplo, Bortoni Ricardo ou Banho, e como o trabalho de vocês vai ficar no repositório nacional, essa pessoa vai ser conduzida ao trabalho de vocês, tá? Então, assim, entre parênteses, o Banho, por exemplo, a data de publicação, o Bortoni Ricardo, a data de publicação, porque vocês já citam os teóricos no resumo. Outra coisa que eu também não posso deixar de comentar foi que vocês acataram aquela sugestão de trabalhar com nomenclatura, ensino remoto e EAD, estabelecer essa diferença, porque nós estamos vivendo momentos muito conflituosos vamos voltar a usar, né, a palavra do dia, de nomenclaturas. Então, é interessante que as pessoas compreendam o que é ensino remoto, e quando vocês usaram as autoras, né, da UFRN, as professoras da UFRN, que já estudavam a questão das TICs e TDICs, né, na educação, e vocês as trazem para o texto, amplia significativamente o escopo de compreensão do que seja ensino remoto neste momento pandêmico. Um outro apontamento que eu gostaria de fazer, que inclusive a Rosângela falou também, que ficou faltando mesmo, eu não sei se é na minha versão também, mas não aparece a numeração na nota de rodapé. Mas isso é questão, às vezes, de uma versão de Word para outra. E por quê? Vocês lembram que eu insisti, né, que vocês colocassem o que é Google Forms, o que é Google Meet, porque, assim, quem é jovenzinho que nem eu vai lembrar que tinha um provedor que chamava Ball, e esse provedor não tem mais, entendeu? Eu estudei, assim, na época, né, ia ser muita hipocrisia da minha parte dizer que era aplicativo, mas eu estudei em algumas plataformas de língua estrangeira que elas simplesmente deixaram de existir. Então, por essa questão da temporalidade das coisas, que de repente elas deixam de existir, que eu solicitei a questão de colocar o que é Google Forms, o que é Google Meet, porque as pessoas até sabem, mas será que daqui a 10 anos alguém vai lembrar do que é isso? Essa 5G está vindo aí, nós não sabemos nem como nós vamos nos comunicar, né, depois de inovações. Então, referendar o trabalho de vocês é sempre muito importante. Para finalizar os meus comentários, eu partilho da opinião da Rosângela, que é um trabalho muito bem escrito, muito bem feito, as análises foram extremamente pertinentes, trabalhar com análise de material real não é fácil, é uma questão que dá trabalho, vocês poderiam simplesmente ter analisado a teoria pela teoria, né? E deixado pronto. Mas vocês foram lá, mostraram esses rostinhos lindos das crianças lá do 6º ano, e como essas crianças contribuíram na pesquisa de vocês. E é muito corajoso, Juliana, da sua parte, trazer uma pesquisa da sua sala de aula, como eu disse a respeito do diretor da escola. É muito generoso, corajoso, louvável permitir-se uma pesquisa dentro de um ambiente escolar. Uma única observação que eu queria fazer é no parágrafo que antecede as considerações finais. Eu penso que há de se reestruturar a redação dele, é o parágrafo imediatamente anterior às considerações finais. Reestruturá-lo porque vocês colocam as competências da BNCC, né? Eu acho que elas não precisam aparecer, de repente, entre parênteses, elas podem aparecer no texto corrido, que isso vai ajudar na fluição do texto, certo? No mais, assim, parabéns pela pesquisa desafiadora e corajosa, parabéns por serem as primeiras a apresentarem, vocês já estão historicamente constituídas neste curso, por esse feito. Vocês sabem que o trabalho de vocês vai para o repositório da Unemat e vai para o repositório da CAPES, então tudo que Rosângela, Adriana e eu observamos aqui,
né? É no intuito disso, de promover o trabalho de vocês, de construir um trabalho de vocês, que junto constrói o curso e constrói também o município de Colíder, né? É uma pesquisa do Mato Grosso, né, para o Mato Grosso e para o mundo. Nós temos ainda pouca pesquisa sobre as nossas questões, né? Elas se limitavam à pós-graduação, né, meninas? Mas agora a graduação também apossou desse poder de pesquisar nas escolas. Isso nós não podemos perder de vista nunca. E também deixo o mesmo recado que a Rosângela deixou. Invistam, continuem, sigam. E se precisarem de mim, assim, para referenciar vocês, fiquem à vontade, tá? Muito obrigada. E, de novo, parabéns. Muito bem. Muito bem. Obrigada, Geni, obrigada, Rosângela, pelas considerações. Tenho certeza que tudo isso que vocês colocaram é para enriquecer ainda mais, né, o trabalho das meninas, da Juliana e da Áquila. Tenho certeza que a Juliana já está, ela já é professora, e a Áquila está pensando com bastante carinho, né, em continuar esta jornada, né, Áquila? Essa semana eu comentei aqui na escola que nós precisamos de professores de língua portuguesa, nós precisamos de professores de línguas. Então, às vezes as pessoas falam, porque assim, o que a gente ouve, não quero ser professor, mas queiram ser, porque está em falta, acho que já está em extinção, porque quando a gente precisa de professor, a gente não encontra. E assim, quão bom seria encontrar professores como vocês, que buscam, que estudam, que se dedicam, que pensam, por exemplo, essa pesquisa, quando a Juliana, ela deve ter feito a proposta para a Áquila de imediato, em convidar os alunos da Escola Mateus, que desafio! Então, assim, quão maravilhoso é encontrar professores que topam os desafios. Então, isso é muito importante. Então, sejam muito bem-vindas, né? Daqui a pouco terá a avaliação delas, né, Geni e Rosângela, mas sejam bem-vindas, né, as graduadas em letras, e que vocês possam contribuir ainda mais com a língua, porque quando elas conversaram comigo para ser orientadora delas, e elas falaram da vontade que elas tinham em falar sobre a variedade, a variação linguística, né, e aí eu fui. Quando elas falaram, eu já falei, então vamos para banho, Bortoni Ricardo, e comecei, né? Já tinha até pensado na banca, eu falei, preciso convidar a Rosângela para essa banca, porque é a cara dela, né? E aí o trabalho foi, né, começou a engatinhar e foi andando, é um processo, né, meninas? Né? E aí aconteceram muitas coisas, em dúvidas, eu questionei a questão da maturidade das crianças, em diferenciar esse monitoramento da língua, essa norma padrão, norma culta. Então, assim, havia não vou dizer assim, não vou usar a palavra medo, que a palavra medo assim, é um pouco forte, mas, assim, a preocupação de como essas crianças, esses pais, perceberão esse trabalho. Será que eles vão perceber como monitoramento? E nós não queríamos levar essa imagem a eles, nós queríamos levar a eles essa informação, esse conhecimento que a língua, ela sofre alterações, ela sofre mudanças. Então, eu vejo que as meninas, que a Juliana e a Áquila conseguiram levar isso para os alunos, para a família, de uma forma muito simples, que a nossa língua, ela realmente, ela transforma o dia a dia, e o contexto, onde nós estamos, de onde estamos falando, qual o sujeito que está, então, tudo isso muda, né? E tirar aquele paradigma de que agora pode tudo. Não é agora pode tudo. Nós temos, né, várias brigas aí na Academia Brasileira de Letras em relação a agora pode tudo, pode falar de qualquer jeito? Não é assim. Então, existe todo, né, como a Rosângela falou, da diversidade, da variedade, né, que casa com a variação linguística. E aí tem até entre pesquisadores, né, como, por exemplo, o Faraco usa norma culta, a Bortoni usa variedade culta. Até essa questão das nomenclaturas mudam. Então, isso é interessante levar até para os colegas, né, porque elas falaram que se interessaram pelo assunto quando elas começaram a participar de um curso. Então, que bom que despertou esse olhar.
E assim, meninas, quando a gente começa a falar sobre sociolinguística, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais amor pela sociolinguística a gente adquire. Porque, assim, é uma área, assim, com muitas ramificações e muitas descobertas. E o mais interessante da sociolinguística é que o nosso campo de estudo está no nosso dia a dia. Você não precisa andar quilômetros, tá? Para vocês fazerem uma pesquisa em sociolinguística. Você faz no seu bairro, você faz na sua escola, você vai no seu ambiente familiar. Então, quando a gente fala em sociolinguística, em variedade linguística, na variação linguística, quando a gente fala sobre tudo isso, sobre essa transformação da língua, o mais encantador é que a gente não precisa sair da nossa zona de conforto para investigar, para pesquisar tudo isso. Está ali no nosso dia a dia. E aí, a gente não vai falar em fala monitorada, mas vocês, a partir do momento que vocês começam a estudar a sociolinguística, vocês começam a monitorar esse processo. É automático. É automático. Quando vocês visualizam as pessoas conversando, falando ali no dia a dia, vocês, assim, a cabeça de vocês já vai, olha, isso o Banho fala, isso a Bortoni Ricardo tal, sabe? E é incrível como, assim, a gente acaba se apaixonando por essa área da linguística, tá? Então, assim, eu quero agradecer o convite, a confiança de vocês, né, em me convidarem para ser orientadora de vocês, porque quando a gente convida alguém para ser orientadora, nós temos que ter uma confiança. Então, eu agradeço muito essa confiança que vocês tiveram, e talvez porque eu gosto muito da área de linguística, vocês já devem ter me ouvido falar, então talvez por isso vocês tenham me convidado, né? E que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês conseguiram transmitir tudo isso para aquelas crianças. Eu tenho certeza que hoje, aquelas crianças, a família, eles já têm essa visão que a língua transforma, que a língua é viva, né, como nós temos o que Faraco coloca. A questão da reeducação sociolinguística, gente, isso é perfeito, isso é um assunto também que rende, quando a Geni e a Rosângela falaram, sigam, continuem esse caminho. Então, vocês têm aí já várias opções, né, em passar isso, porque muitas pessoas não estudam isso ainda, né, ainda aqui na nossa região. A questão do português brasileiro, gente, mas nós temos o português brasileiro, que já tão explorado. Então, assim, meninas, vocês têm muito material na mão, tá? Não parem, estamos aqui, tá, para auxiliá-las, para ajudá-las, para trocarmos ideias, porque a gente aprende todos os dias, né? A gente aprende todos os dias, a gente aprende, a gente troca ideia, né? Então, assim, até essa troca de livros, de obras, né? Um fala isso, outro fala aquilo, quando a gente cita, né, o Faraco, a Bortoni e o Banho, dá muito pano para manga a discussão desses três, né? Então, se você assistir 3 entrevistas, vocês falam, e agora, né? Para onde que eu atiro, né? Então, assim, é encantador de ver como eles se dedicam a isso. E é isso, tá? As considerações já foram feitas, eu já tinha colocado as minhas indagações a vocês, mas, assim, que bom que tanto a Geni quanto a Rosângela tiveram, assim, esse segundo e terceiro olhar sobre o trabalho de vocês, isso é para deixar ainda melhor, né? A gente só agradece a essa banca, tá? É isso, e obrigada mais uma vez pela confiança, Geni também, grata pelas palavras, Geni, tá? Realmente foi um tiro no escuro, né, Geni? Mas que bom que apareceu uma luz ali no fim, né, desse túnel, tá? Mas a gente agradece aos convidados que estão aí, certo? De dedicarem esse tempinho às meninas, elas merecem, porque, olha, eu acompanhei os finais de semana dessas meninas, tá? Eu posso falar para a banca que elas não tiveram sábado e domingo, que elas mandavam realmente sexta, sábado, domingo, que elas oraram. Nós já fizemos reunião, essa semana fizemos uma reunião, virou comédia no final, né, meninas? Com esse ensino remoto, e aí a gente acaba, né, a gente invade uma casa da outra, mas foi muito prazeroso tudo isso. Então, assim, o que é legal de tudo isso, Geni, Rosângela, os convidados, elas não pensaram neste trabalho, neste artigo, pensando no ensino remoto. A pandemia chegou e elas se viraram, elas mudaram, né? O que muitos nós brasileiros fizemos. Elas não tinham um plano B, mas elas buscaram um plano B e esse plano B foi sucesso. Então, foi um desafio e tanto, né, para elas também mudar
a forma de estudar, né, que elas propuseram para esse artigo. É isso. Aos convidados, muito obrigada pela participação, Rebeca, Cris, a Filma que está aqui, muito obrigada pela participação de vocês, e agora nós faremos a parte da avaliação. Juliana e Áquila, tchau, até daqui a pouco. Um abraço. Podemos compartilhar? Pronta, meninas? Sentadas? Sim. Geni, lê? Eu leio? Você lê. Ata de apresentação pública, trabalho de conclusão de curso. Aos 12 dias do mês de maio de 2021, às 13h30, 13 horas e 30 minutos, conforme estabelece a Instrução Normativa 005/2020, o NEMAT, foi realizada por meio da plataforma tecnológica de comunicação online Google Meet, link a seguir, a defesa pública do artigo, o trabalho de conclusão de curso, do curso de licenciatura em letras, com habilitação em língua e literatura, em língua portuguesa e língua espanhola, das acadêmicas Áquila de Carvalho Barbosa Beraldo e Juliana Machado, com o título Uma proposta de ensino de língua portuguesa a partir do perfil sociolinguístico dos estudantes da Escola Municipal São Mateus. A banca examinadora foi constituída pelos seguintes membros: Adriana Aparecida Carvalho, DEAD UNEMAT, presidente e orientadora, Rosângela Pessinini Nazarete, SEDUC, professora avaliadora, e Geni Conceição Figueiredo Zacharkin, da DEAD UNEMAT, professora avaliadora. Após a apresentação do artigo, a banca examinadora reuniu-se e, conforme o que consta no artigo 33 da Resolução 030/2002 da CONEP, atribuiu nota 100. A presidente da banca, após proceder à leitura deste documento, deu por encerrada a sessão, na qual foi lavrada a presente ata. 12 de maio de 2021. Parabéns, 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 parabéns. Quantas vezes vocês puderem merecer, tá? Assim, Áquila, a emoção faz parte, Áquila, é isso mesmo, a gente tem que chorar, a gente tem que rir, a gente tem muito chorar de tristeza, é tão bom ver alguém chorando de felicidade. E assim, repito tudo que eu falei para vocês anteriormente. Parabéns, Adriana, pela sua primeira orientação, pelo sucesso que foi essa orientação. Parabéns, menina, pela escolha de um trabalho corajoso e comprometido com a realidade escolar. É disso que a gente precisa. Repito, Juliana, agradeça a sua escola, a generosidade da sua escola em trabalhar conosco. E muito obrigada, Adriana, por trazer para a minha vida a Rosângela, que é uma pessoa... Então, assim, foi tão prazeroso trabalhar com essa banca, tanto na qualificação quanto agora, e, assim, trazer pessoas que só enriquecem o curso me enche de felicidade. Eu, em nome da DEAD UNEMAT, agradeço, assim, profundamente ao trabalho de vocês. Todas vocês, as acadêmicas, pessoa que brilhante de avaliação. Muito obrigada. Muito obrigada, Geni, pelas palavras. Rosângela, quer dar um tchau para as meninas? Então, reforçar, né, o elogio. Enquanto nós falávamos no reservado, nós falávamos do envolvimento de vocês, da espontaneidade de vocês na apresentação, da segurança que vocês tinham, e isso é muito importante. Quer dizer que vocês se dedicaram, que realmente vocês pesquisaram, vocês estavam muito contextualizadas, vocês não fizeram uma apresentação mecânica, lida, foi bem interativa. Então, parabenizá-las por isso. E aquilo que a Adriana falava antes, de novos profissionais, de novos professores, que bom que vocês ingressaram e concluíram através da UNEMAT, nós falávamos isso, do perfil de profissional que a UNEMAT forma, voltado justamente para as questões sociais, para a preocupação com o indivíduo, para envolvimento com o que acontece no entorno da escola, não somente com a parte formal, mas toda a situação que envolve a comunidade, e isso é muito importante. Nós precisamos muito disso, nós precisamos de professores que venham para dar continuidade ao trabalho, que um pequeno grupo já sinaliza que essa questão de primeiro eu ouvir o estudante e depois eu conceituar aquilo que ele já sabe. Então, vocês acertaram em cheio, sabe? Porque vocês conseguiram representar isso para nós. E isso quer dizer que a UNEMAT, os profissionais, que a coordenação, que a orientadora, conseguiram fazer com que vocês percebessem, porque esse é o perfil da UNEMAT, formar profissionais voltados e preocupados
com o indivíduo, não somente com a parte burocrática do sistema educacional. Então, o 100 que vocês tiraram, né, foi merecido mesmo, parabéns, muito sucesso aí. Eu fiquei muito feliz com o convite, agradeço imensamente a Adriana, também me identifiquei muito com você, Geni, então, foi um prazer trabalhar com você, tá? E as meninas, com certeza, em breve eu poderei conhecê-las, né, porque estamos próximas aqui, são poucos quilômetros de distância. E também agradecer a atenção de vocês, a compreensão de vocês em concordar de fazer essa alteração, né, e problemas pessoais de saúde muito complicado, e aí fiquei muito tensa, muito apreensiva hoje pela manhã, ainda estou, né, acho que até deixei transparecer em alguns momentos, mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo, e agradecer a atenção de vocês, tá? De ter trocado, e eu ter o privilégio de estar aqui com vocês nesse momento, tá? Só gratidão. Nós que agradecemos. Nós queríamos uma banca realmente assim, a Geni, que participou desses 4 anos conosco, que nós conhecemos muito bem ela, sabíamos que ela ia contribuir bastante. Você, Rosângela, que a Adriana tanto nos falou assim, olha, ela entende do assunto, ela vai contribuir. A gente foi com um pouquinho de medo, sabe? Mas, assim, as contribuições foram valiosas. Eu e a Áquila discutimos muito a respeito das coisas que você falou, o quanto a gente ainda precisa estudar, buscar, né, e continuar buscando. E obrigada, minha parceira Áquila. Te amo. Obrigada, desculpa o choro, mas foi um choro, assim, sabe, de muita alegria, porque, assim, foram 4 anos, né, de muita aprendizagem, de muita busca, né, e, assim, ver que tudo isso, né, nos fez chegar até aqui, e esse 100, nossa, eu não consegui segurar, eu nem vou falar, porque senão eu vou começar a chorar de novo, só quero agradecer a todas vocês, tá? Muito obrigada. O curso de letras foi excelente, Geni, tá? Eu acho assim, fora de básica, às vezes muitas pessoas criticam o ensino à distância, mas o nosso curso de letras pela UAB, a gente tem que tirar o chapéu, porque realmente nós nos dedicamos, foram muitos trabalhos assim que nos revolucionaram, né, nos transformaram. Se não fosse isso, porque às vezes quando deixa tudo muito facinho, né, a gente nem liga, né, mas foi muito pegada no pé, muito seminário, muita coisa, muita provocação, muita resenha, muito trabalho, e aqui estamos. Eu acho que nós aprendemos muito e temos muito ainda que aprender. Viu, Rosângela, por que eles me conhecem? Eu vi, acabei de constatar. Então, eu tenho uns colegas que falam assim, você é louca, onde você se viu? Ir para o polo o tempo inteiro, tá lá perturbando, ir para a banca fazer as coisas. Gente, eu tenho que me dedicar ao que eu me proponho a fazer. Se não for para eu me dedicar, eu não faço, né? E é assim, eu estou muito feliz com vocês mesmos. Mas agora, Adriana, é a sua vez de fechar essa sessão e exatamente. Contribuir então, com isso. Meninas, vocês não poderiam ter tirado outra nota pela dedicação de vocês. Como diz Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vamos fechar. E vocês realmente se dedicaram, vocês mereceram essa nota que vocês tiraram. Tá? Foi uma conquista de vocês, foi um reconhecimento nosso, mas uma conquista de vocês. Tá? Então, que vocês tenham isso claro. Tudo que a gente se dedica vale a pena. Tá? As noites, as olheiras, né, Áquila? Esses dias a Áquila falou, vou estar cheio de olheira na qualificação, né? Eu falei, não, relaxa, né? Isso é normal, passa. Todos nós passamos por isso. E assim, gente, é a primeira etapa de vocês, tá? Viram outras, e que vocês se dediquem tanto quanto vocês se dedicaram a este. Esse é um trabalho que, quando a Geni sugeriu colocá-los para os autores lá, né, no resumo, para quando as pessoas buscarem localizar o trabalho de vocês, vamos pensar em uma publicação, sim, mais pessoas precisam ler este trabalho, tá? Mais pessoas precisam conhecer essa tentativa de reeducação sociolinguística a essas crianças, são jovenzinhos, né, eu até questionei a maturidade deles em conhecerem isso, em analisarem isso e participar dessa busca, e vocês também confiaram neles e falaram, não, vai dar certo. E deu certo, né? Que bom. Fico muito feliz pelo convite. E Juliana e Áquila, vocês não poderiam ter convidado outra pessoa, né? Para a banca, senão a Geni, porque oficialmente essa é a primeira banca
né, do polo da UAB de Colíder, de Letras Espanhol, com a nota 100. Então, que as outras, né, venham com essa nota também, né, vamos torcer para os nossos colegas, né, os colegas, e que sirva também de estímulo, né, que vocês tenham tido uma experiência também gratificante, prazerosa nesse momento. Nós sabemos que banca é um momento de tensão, mas a gente percebeu muita tranquilidade em vocês hoje. A Rosângela comentou isso, né, com vocês. Não foi uma apresentação robotizada, foi uma apresentação com amor, com dedicação, e isso tudo só veio a somar a qualidade de trabalho de vocês. Então, mais uma vez, obrigada pela dedicação de vocês, e mais uma vez, obrigada pelo sim da Geni e da Rosângela por participar desse momento. Eu quero agradecer muito mais hoje a Geni e a Rosângela, que eu sei que elas estão com pessoas, né, queridas, né, familiares que estão enfermos, e a gente sabe que elas estão com uma cabeça aqui e outra lá, tá? Mas em momento algum elas foram muito profissionais, né, além de pessoas humanas, muito profissionais, e não deixarem isso transparecer, porque se eu não soubesse disso, Geni e Rosângela, tá? Vocês não passaram isso, né, para os convidados, eles não sabem, né, acredito. Então, vocês agiram assim, além de muito humanas que vocês são muito profissionais, e isso nos orgulha muito, né, de ter vocês aqui contribuindo com o trabalho da Juliana e da Áquila. É isso, né? E uma foto. Vamos botar um sorriso para a gente tirar uma foto? Então, vamos lá, vou fazer um print, tá? Bem bonita. Prontas? Pronto. E aí eu vou enviar lá no grupo, tá bom? Então tá. Meninas, vamos encerrar aqui a gravação, né? Interromper a gravação.